Vamos retomar, né, irmãos, o estudo do nono mandamento, como disse o irmão Zaqueu. Impossível não fazer a correlação com Tiago capítulo 3, estamos estudando. Impossível não fazer a correlação com a gratidão a Deus. É difícil não, impossível não ser grato a Deus por mais esse ano que Deus nos concede. Na reflexão, lá na parte dos informes, quando nós fazemos menção da igreja como a arca, precisamos entender bem essa figura. E se não entendermos, irmãos, nós nunca vamos dar o valor à igreja que é devida. O valor da igreja não está nem nos templos, nem necessariamente nas pessoas, né? Veja o que Deus fez pela igreja. Talvez pela sua graça nós cheguemos um pouco na compreensão. O que Deus deu pela igreja, irmãos? Aquilo que lhe era mais valioso: seu filho, seu único filho. Dá para entendermos isso? Seu filho imaculado, seu filho sem pecado, igual a ele, estava lá em glória. Nós refletimos sobre, de fato, Cristo Jesus. Quando veio à terra, nós falamos e repetimos, irmãos, porque é preciso entendermos. Se nós não entendermos o que Cristo fez e o que significa, a graça é em vão, sai da nossa boca, vai ser pecado da nossa parte falar sobre a graça de Deus, se nós não compreendemos minimamente o que é essa graça, o que é esse favor, o que é o próprio Deus encarnar. O próprio Deus encarnar, se fazer limitado. O infinito se colocou sobre a finitude humana, a limitação humana, sem deixar de ser Deus, evidentemente, que isso a gente não vai compreender, na nossa mente não dá para chegar, mas ele se submeteu a isso. Mas havia, isso é Cristo, mas havia o próprio Deus vendo o seu Filho passar por isso, por essa finitude, e se limitar, e se submeter a essa condição. Cristo, irmão, se submetendo, o Deus perfeito, se submetendo a seus pais humanos, né? Limitados, respeitando, cumprindo o quinto mandamento. E na hora que era para confrontar, fazer a confrontação sem pecar, que os filhos podem se dirigir aos pais quando eles falham, porque nós falhamos, mas sem pecar, atendendo para o quinto mandamento, honrando. E assim ele o fez, e passou todos os seus 33 anos nessa disposição. E o fim da sua vida não foi gloriosa, o fim não foi glorioso, humanamente falando, não foi glorioso. Ele não passou todo esse tempo, fazendo a vontade do Pai, se submetendo, amando, para ter um final apoteótico. Na perspectiva humana, foi o final mais triste, mais horrendo daquela época, a morte mais vergonhosa daquela época. Foi isso que ele recebeu, não só porque a própria crucificação, mas nenhum daqueles dois que foram crucificados com ele passou nada parecido do que ele passou, mesmo sendo transgressores da lei, mesmo sendo julgados e condenados, porque de fato tinham atentado contra a lei, e ele nada fez. Ninguém passou pelaquela humilhação, pelaquele vitupério, pelaquele escárnio. Esse foi o fim dele. Não é o fim que as pessoas desejam, que quando morrem faz aquele cortejo tremendo, e no sepultamento as pessoas na cerimônia fúnebre falam aquelas palavras de reconhecimento. Ele estava lá em cima, as palavras de reconhecimento que ele ouviu foi: se tu és Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Ele pagou esse preço pela igreja, para salvar um povo para si,
para que nós pudéssemos estar agora reunidos, para que nós pudéssemos estar entendendo a sua lei, porque ter a palavra de Deus é algo maravilhoso, nas mãos é maravilhoso, mas ter a lei de Deus e não entender, irmãos, é triste, é terrível. Nós não só temos elas nas nossas mãos, nós não só temos esse acesso, nós temos o entendimento. Por isso que quando Cristo pregava, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era maravilhoso ouvir o próprio Deus pregando, mas maravilhoso era entender. E ele disse claramente a Pedro, né? Bem-aventurado, Pedro, tu és, porque não foi carne e sangue que te revelou essas verdades. Tu és um bem-aventurado. Nós temos noção, irmãos, do quanto somos bem-aventurados? Talvez não. E à medida que nós entendemos o quanto somos bem-aventurados, e quanto mais compreendemos isso, mais nós vamos dar a nossa vida como Cristo assim o fez. Nós vamos seguir o Mestre, nós vamos ter o prazer na lei do Senhor, prazer na sua lei, satisfação. A lei de Deus não vai ser aqueles impedimentos, aquelas ordens chatas, carrancudas, vão ser recebidas com amor, mesmo quando elas doerem nas nossas costas. Os irmãos observaram que nós cantamos aqui, no Salmo 141, no versículo 5: e se o justo ferir-me, ó Deus, será isso mercê? Se me advertir, ser-me-á unção. Quando eu sou advertido pela palavra, pelo irmão, seja ele quem for, qual for, o salmista disse: eu não vou rejeitar isso aqui, isso aqui é uma bênção. Você ter essa compreensão, isso é uma dádiva, isso é algo que nos livra da morte, porque muitos que nós conhecemos, inclusive exemplos da Bíblia, nós não podemos esquecer disso, e muitos que nós conhecemos rejeitaram a palavra de Deus, e o resultado de quem rejeita a palavra de Deus, a lei de Deus, é morte. Mas só não é morte biológica, física, é a pior morte, é a morte espiritual, porque nosso corpo, nós já sabemos, ele vai ter um fim, nós já sabemos disso, mas nossa alma não vai ter fim, ela vai permanecer. Quem é, irmãos, e onde é que nós ouvimos esses ensinamentos? É na igreja fiel, é na igreja de Cristo Jesus. Foi esse local que Deus providenciou para que fôssemos abençoados, exortados. Irmãos, aqui eu colocou numa palavra só, né, pastor? É de fato numa palavra só, mas quando a gente tem um entendimento, né, que numa palavra só, nós sabemos que o confrontamento é uma bênção, né? Mas se nós não temos esse entendimento, nós rejeitamos, nós vamos rejeitar a confrontação, a exortação, a repreensão. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos saindo do trilho da vida e estamos botando o pé no caminho da morte, estamos saindo das veredas da justiça, né? E é na igreja que essencialmente você é abençoado dessa maneira. Então jamais nós não temos como desconectar uma coisa da outra, né? Da gratidão a Deus, do favor de Deus, em estarmos, né, reunidos. A igreja é um espanto, irmãos, a igreja é um espanto, e deve ser um espanto para o mundo, porque os verdadeiros cristãos, eles vêm aqui, eles vão cultuar, eles vão adorar o nosso Deus, e eles saem para viver uma vida que não é a vida que eles planejaram para eles mesmos, é a vida que eles vêm aqui para saber qual é a vontade de Deus para a vida deles, e eles se reúnem com esse propósito. É fácil, irmãos, reunir as pessoas, é muito fácil reunir as pessoas. Na verdade, há determinadas uniões e ajuntamentos que são automáticos, quando essas pessoas têm
os interesses em comum. Já prestou atenção? Quando você tem os interesses em comuns, as pessoas rapidamente elas se unem num propósito, mesmo quando, preste bem atenção, mesmo quando elas, em outras situações, elas são até inimigas umas das outras. Já prestou atenção? Se ela tiver uma coisa em comum, aquilo une e elas cooperam naquele momento, mesmo que depois elas dão até uma trégua. Nós temos problema aqui, mas esse aqui, nós vamos aqui fazer uma aliança aqui, circunstancial, momentânea, porque nós temos interesse comum, mesmo que depois a gente se mate, né? Paulo sofreu isso, né? Os outros, inclusive o apóstolo Paulo e evidentemente Cristo Jesus, eles deixavam todas as suas diferenças de lado, né? Para se unir e combater Cristo Jesus. Aqui, irmãos, é diferente. As diferenças que nós temos, nós buscamos superar, porque nós lutamos pela unidade, pela edificação. Povo diferente, pessoas diferentes, distintas, com gosto, com costumes, com vícios. Vício, eu falo, não estou falando vício da cachaça, do cigarro, essas coisas, não. Nós carregamos vícios, maus costumes. E quando você chegar aqui, a Escritura diz, considera aquele dali, com pecado, com vício superior a você mesmo. O mundo lá fora diz, vai atrás do que é melhor para você. A Bíblia diz, priorize aquilo que é melhor para o teu irmão, né? Não tenha, pois, em primeiro lugar aquilo que é seu, mas sim o que é dos outros. Isso é uma coisa muito estranha. É estranha a nossa natureza. Nós fazemos aqui e nós realizamos as coisas aqui e no dia a dia, no nosso dia, algo que é estranho àquilo que nós nascemos com ele. Por isso que o mais importante, irmãos, não é só darmos graças a Deus pelo dia que nós nascemos, mas pelo dia que nós nascemos de novo, pelo novo nascimento. O novo nascimento nos faz agir contrários à nossa natureza. Isso é fantástico. Você está funcionando, você está caminhando diferente daquilo pelo qual inicialmente você estava programado. Não é assim que funciona? Porque antes a sua programação que vem no seu DNA era inclinado para um lugar diferente. Ramon está colocando aqui uma coisa, você sai da Matrix, né? É verdade, irmãos. Nós começamos a enxergar esse mundo da forma correta, mas nós fomos programados antes para seguir, só que nós, com o novo nascimento, nós somos habilitados, a palavra é essa. Há um botãozinho que habilita você. Aquele botãozinho no seu nascimento não estava disponível, então Deus lhe habilita, reprograma, muda o coração. Isso é fantástico. Isso é o que o mundo precisa ver nas nossas vidas. Eles precisam ver isso, precisa ver essa nova programação, essa nova disposição, esse novo interesse, essa nova concepção de vida. Eu não vivo para mim mesmo mais. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse? Eu vivo agora para Cristo. As pessoas precisam ver isso. E quando acontece isso, eles glorificam a nosso Pai que está nos céus. Eles glorificam. Ou vai haver glória a nosso Pai, na verdade. Permita-me corrigir. Nosso Pai vai receber glória. Não nós, né? Nós não. Isso é muito estranho. Você trabalha para quê? Você está se esforçando para quê? Você está estudando, você está trabalhando para quê? Para dar glória ao outro. Isso é estranho, né? Normal é você querer que reverta para você. Não. A glória é para outro. Não posso receber glória. Está errado. Mas foi você que fez, você que realizou. Coisa estranha. Não, é para outro. Tudo que eu fiz, eu só fiz por causa dele. Isso é a igreja. Isso é o que a igreja deve ensinar. É estranho e contrário às nossas inclinações, mas isso é o que dá glória a Deus, e nós agora entendemos que nossa vida deve ser direcionada para esse objetivo. Então precisamos agradecer muito a Deus, porque é pela igreja somente
pela palavra. Eu digo a igreja, irmãos, por causa da palavra, porque é na igreja fiel que a palavra é pregada, é ensinada. O ensino a gente tem, de ensino da Bíblia, a gente tem aí em muitos lugares, de muitos jeitos, de muitas formas. Mas é na igreja fiel que a palavra é pregada fielmente, e de fato você é ensinado e instruído que a sua vida agora deve ser para glorificar a Deus, e só vai ter sentido a sua vida se for assim. Senão não vale a pena, não vale a pena nem viver, porque vai ser um viver em vão. Isso sob a perspectiva espiritual. Sob a perspectiva humana pode ser diferente, mas repetindo o que o apóstolo Paulo disse, mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não for para a glória de Deus, de nada se aproveita. Aí você vai dizer, não pastor, mas lá o texto é se não tiver amor, né? Amor a quem? Porque se você amar o próximo como a si mesmo, você está glorificando a Deus, não está? E se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não está glorificando a Deus? Então, se eu não fizer as coisas para a glória de Deus, de nada me aproveita. Que possamos, né, que Deus nos conceda, irmãos, sempre a gratidão, a compreensão, né, e consequentemente a compreensão da bênção que é fazer parte do corpo de Cristo, e consequentemente isso nas nossas vidas redunda em gratidão, de lábios e de ações, de atitudes. Vamos meditar um pouco sobre o 9º mandamento, pecados proibidos nesse mandamento. Nós vimos no domingo passado que aquilo que a gente chama de adulação, essa é uma linguagem que se falava muito, né? Hoje em dia a gente não usa muito, não está muito no nosso vocabulário, foi substituído por alguns sinônimos, mas nós vimos que a adulação é um pecado contra o 9º mandamento, porque a adulação é enaltecer alguém de forma exagerada, com interesse por trás, com interesse, né? Nos dias de hoje o adulador é o puxa-saco, né? Numa linguagem bem popular, alguém que elogia em excesso porque quer tirar benefício disso. Deus tem, irmãos, ojeriza. Isso é manifesto quando o salmista diz, corte o Senhor os lábios dos bajuladores. A gente estava lendo em Tiago 3 sobre a língua, né? Corte a língua dos bajuladores, eles só fazem mal. O bajulador não faz bem, irmãos, de jeito nenhum. O bajulador não faz bem nem a si mesmo, nem aquele a quem ele está adulando. Ele está fazendo mal. Então não tem benefício nenhum nisso aí. Nós vimos que a vanglória, Paulo diz assim, lutem contra a vanglória. Vangloriar-se é louvar a si mesmo em demasia, buscando para si as honras, buscando que o próximo, não é, honre a você. É diferente de falar a verdade, falar o que é verdade, o que é justo a respeito de si. Isso é errado. Paulo diz, não se deixe dominar por esse sentimento. Por quê? Porque é bom, a gente gosta, é agradável, a nossa natureza, né? Aquilo que nós já falamos, é agradável. Então o que você tem que fazer? Olhe, lute contra isso, não se deixe possuir de vanglória, tá certo? E nós vimos, precisamos ter muito cuidado, porque mesmo que Deus tenha nos concedido, né, até bênçãos e favores e dons, Ele pode tirar, não pode? Nós vimos um exemplo. Qual foi o exemplo que nós usamos no domingo passado? Mas de retirar Arão e Moisés, não. Arão foi de se rebelar, não foi? Mas qual foi o exemplo que a gente usou, que Deus deu a uma pessoa, deu até proeminência a ela, colocou ela num cargo muito alto, deu bênçãos a ela, que ela chegou até a realizar algo? Foi Saul, irmãos. Saul chegou a profetizar com os profetas. É bom a gente refletir sobre isso, né, João? Hein, Clésley? Não é interessante? Chegou a profetizar, estava entre os profetas. Olha, Deus tirou dele, irmãos. Deus tirou dele isso. Isso não indica que ele perdeu a salvação, não, viu? Perdeu, não. É que Deus dá, irmãos, até aos perdidos a capacidade de falar segundo a sua palavra. Eu vou repetir, Ele dá aos perdidos até a capacidade deles falarem segundo a sua palavra.
Quando eles fazem isso, é Deus que dá, entenda, irmãos, hein? Caifás e tantos outros, exatamente, ele falou daquele, não era salvo. Então não se admire não, a gente tem que conhecer mais a Escritura, a palavra de Deus. Não se admire com isso não. Saul foi colocado lá, deu uma enorme manifestação, foi colocado no posto mais importante do reino, de rei. O coração até de Samuel se apegou a ele, não foi? Deus até exortou Samuel, por que é que você ainda insiste nisso? Eu não estou dizendo, Samuel, que ele não abençoou mais a ele. Samuel é um homem experiente, irmãos, e quando a graça saiu de Saul, irmãos, ele vivia atormentado o homem, começou a tomar atitudes irracionais, sem sentido para um rei, desesperou-se, começou a agir contrário às suas atitudes corretas anteriormente. Antes ele tinha desterrado os feiticeiros de Israel, não foi? Depois foi procurar um feiticeiro, uma feiticeira. Quando Deus, irmãos, tira a mão, não se admire não. Tem pessoas que estão na igreja, que passam um tempo na igreja e contribuem com o reino de Deus, mas eles não permanecem. Cristo explicou isso, né? A semente, quando cai em determinado local, chega um ponto que a gente não sabe, esse ponto pode ser anos, que alguma coisa vai vir, irmãos, e vai sufocar. Ele cresceu por um tempo, não é? Aquela sementinha cresceu por um tempo. O tempo é de Deus. Dá um exemplo mais claro, ó. Tem aí pastores hereges, irmãos, que um tempo pregava tal, e era referência na igreja brasileira. Então não se admire não se isso acontecer. A Bíblia está mostrando. Essas pessoas não podem ser mais ouvidas. Vamos aprender da palavra de Deus. Não vamos nos deixar levar por outras coisas. Se vier ao mesmo anjo ensinando coisa diferente, seja anátema. Até um anjo. Poxa, quanto mais um ser humano. Então Deus pode tirar, cuidado com a vanglória. Teve outro na Bíblia que se vangloriou, irmãos, recebeu a honra de Deus e foi comido por bicho. Hoje em dia pode não ser comido por bicho, irmão, mas tem gente que começa a ter doenças e a doença come ele por dentro, ou não glorificou a Deus. As pessoas não conhecem quem é Deus, e esse é o problema, não conhecem quem é Deus, mas a sua palavra está revelando quem Ele é, como Ele age. Precisamos conhecer a palavra de Deus, senão a gente vai ficar só no acho, eu penso, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Então nós vimos isso, irmãos, vimos que elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamentos ou palavras é um pecado. Aí entrou, Ramon, naquela questão de Moisés se depreciou, né? Elogiar em demasia é errado, e se depreciar também é errado. Entra em quê? Sempre no equilíbrio, a gente fica falando, né? Ele está mostrando o tempo todo, irmãos, é o equilíbrio e a moderação do cristão. Aqui nós estamos dando graça, porque Deus tem nos dado, tem nos mostrado a sua palavra, nós nos alegramos nisso. Aí depois vem o outro lado. Sabe qual é o outro lado? É conseguir botar isso em prática nas nossas vidas. Aí, ó, o equilíbrio, né? Porque a gente não pode ter conhecimento muito e prática pouca, né? Aí tem que vir aqui, tem que equilibrar, não é assim? A moderação. Aí a moderação na palavra de Deus nos faz humildes, nos deixa humildes, não deixa orgulhosos não. Na leitura de Tiago foi dito isso. Procure os irmãos, reveja de novo para você ver. Você é mestre, controle, né? Controle cuidado. Sobre os mestres vão vir mais juízo. Como é que você tem se colocado? Aqui o Tiago está falando assim, como é que você tem se colocado? Como mestre lá em cima? Como Paulo falou no início da primeira epístola a Timóteo, que nós estudamos? Tem gente que quer ser mestre dentro na igreja e não sabe nem o que diz. Foi isso que nós estudamos, capítulo 1 de Timóteo, 1 Timóteo. Não sabe nem o que diz, não sabe nem o que está falando. Fazem asseverações sem ter nem conhecimento. Então nós vimos isso, cuidado. Moisés relutou e a palavra de Deus disse: a ira do Senhor se acendeu contra ele.
Então você nem pode negar a bênção sobre os outros. Nós vamos ver isso, né? Você não pode ficar se autopromovendo como aquele fariseu, graças te dou ao Senhor, bater no peito, porque não sou como esse, tal. Os irmãos já sabem da passagem, mas também não podemos negar aquilo que Deus concedeu, que Deus atribuiu, que Deus deu. Isso é pecado. Equilíbrio é preciso. Nós vamos continuar, irmãos. Vamos agora abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 49 e 50. Pedir a Alícia que leia bem alto aí. Lucas 9, do 49 ao 50. Esse texto fala do seguinte pecado: negar os dons e as graças de Deus. Esse é um pecado que nós vamos enfatizar agora, a negação dos dons e das graças de Deus. Cristo fez uma repreensão aqui aos seus próprios discípulos. Qual foi a repreensão, João? Qual foi a repreensão aí? Não proibiu de quê? Pois é, chegou um determinado momento que estava lá, e isso a gente entender que a graça de Deus, Deus dá a graça a quem Ele quer, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui, para a gente não negar os dons e as graças de Deus. Aconteceu isso aqui, certo homem estava expelindo os demônios. Ele não disse que aquilo era coisa falsa, né? Que era um embuste, como a gente tem nos dias de hoje, né? Muito, não. Mas os discípulos proibiram. Aí Jesus disse, aí eles disseram, nós proibimos, e disse o motivo pelo qual eles proibiram, porque ele não anda conosco, ele não segue conosco, ele não está aqui junto do Senhor. Aí Jesus disse, faça isso não, porque quem não é contra vós é por vós. A graça foi dada a ele. Lembra de Josué com Moisés num episódio lá atrás? Lembra, Clesley? Tinha outras pessoas profetizando fora, não foi? Né? E ele foi correr e foi dizer a Moisés, disse, Moisés, você está com ciúme? Josué estava amadurecendo ali, sabe, irmãos? Estava amadurecendo. Sim, porque ele tem aqueles a quem ele colocou nos seus determinados locais e vai usar de acordo com o que o seu querer. Ramon estava dizendo assim, talvez não fosse melhor Arão, né? Melhor não, permita, naturalmente não poderia ser Arão. Moisés saiu, ficaria Arão para conduzir o povo, né? Hein? Mas não era da vontade de Deus. Deus tinha um plano para eles e dotou Josué com a capacidade, mas antes ele preparou. Os irmãos podem ver, Deus já estava conduzindo Josué, tinha um propósito para a vida dele, e por isso que a gente fala, irmãos, que Deus vai cumprir os seus planos e age na vida dos seus. Por isso que a gente tem que se curvar diante da providência de Deus. Não é o que a gente quer. Moisés queria liderar o povo? De jeito nenhum. Ele tinha os motivos dele. Eu pergunto, Deus respeitou os motivos dele, irmãos? Como o pessoal diz, Jesus está batendo a porta do seu coração. Se você quiser, não é se você quiser, meu querido, se ele escolher, você vai querer. E se você relutar, ele vai fazer a vontade dele. Eu vou fazer aquilo que me apraz. Agindo Deus, quem vai impedir? O homem vai impedir. Sim. O apóstolo Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu vou fazer uma aplicação para a sua vida. Meu irmão, você tem perspectiva para a sua vida? Que bom, né? Ruim é quando você não tem perspectiva nenhuma. Você tem perspectiva para a sua vida? Que bom. Você está lutando por isso? Que bom. Agora eu pergunto, você está perguntando a Deus se é isso que Deus quer para a sua vida? Que bom se você estiver fazendo isso. Porque se você não tiver, meu querido, e se você for um eleito de Deus, Deus vai lhe quebrar. E você vai. Jonas queria ir pregar em Nínive, irmãos. Queria. Mas ele foi. Jesus respeitou a vontade dele. Deus respeitou a vontade de Jonas. Ah, meu filho, se você não quiser ir, vai ser tão bom.
quem vai e faz a minha vontade é abençoado. Você não quer receber bênção, não? Foi essa a mensagem que Deus deu para Jonas? Deus mandou, foi uma tempestade, e sacolejou o barco, e fez Jonas passar por um trauma. Como o irmão Zaqueu disse assim, o pessoal diz que pare de sofrer, não sei o que. Deus fez Jonas passar por um trauma, e ele foi que disse ao pessoal: me jogue no mar, me jogue, que eu sei quem é o responsável por essa tempestade, me jogue. E o povo temendo, o pessoal começou a crer em Deus, irmãos, a partir daquilo dali, viu? O pessoal creu, era tudo, cada um estava buscando um Deus ali, naquela hora, e depois daquela manifestação divina, eles passaram a temer, eles temeram a Deus. Não, João, não vou fazer isso não, isso é o Deus Todo-Poderoso, você é servo dele, pode me jogar. Jonas passou 3 dias, irmãos, no ventre de um grande peixe. Passou por um traumazinho, João, ou não? Ou foi coisa leve? Ele diz, irmãos, as vagas passavam por cima de mim. Agora, antes dele sair, o que foi que ele disse? Jonas 2,9, o que foi que ele disse? A salvação pertence ao Senhor. Era para ele dizer isso, mas ele foi para Nínive ainda assim, não queria. Deus disse: você vai pregar, porque eu tenho um objetivo de salvar aquele povo, e vai ser pela sua pregação, eu não vou mandar mais nenhum outro, você vai pregar mesmo que não queira. Deus faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer, irmãos. Deus deu a graça, Ele dá a graça a quem Ele quer, e nós não podemos negar os dons e a graça de Deus, nós temos que reconhecer. O pecado aqui é esse. Deus derramou graça sobre aquela população de Nínive, e Jonas não queria reconhecer, não é? Deus foi misericordioso com aquele povo mau, irmãos. A gente não precisa repetir, aquele povo de Nínive não era gente boa não, irmãos, povo sanguinário, era. Por isso que a gente tem que se entender, que a gente não pode escolher a quem prega, a gente não pode chegar para uma pessoa e dizer aqui, esse aqui nunca vai entender a palavra de Deus. Você não pode fazer isso de jeito nenhum, não cabe a você. A sua obrigação é pregar, é levar o evangelho, e a obra quem vai fazer é o Espírito Santo. Ele vai fazer a obra, porque não é pelo querer do homem. A gente já colocou aqui, Paulo não queria nunca, Paulo estava lutando contra Cristo. As palavras foram essas: Paulo, por que me persegues? Por que tu me persegues? E Deus disse: eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um plano para você, e você vai fazer o que eu quero. O que eu quero não é o que você quer. Por isso que Paul Washer diz isso. Ele não pede estar aqui toque, não fez toque na portinha do coração de Paulo. Ele derrubou Paulo no chão, ele cegou o apóstolo Paulo. Vamos falar de trauma de novo? Você não ficaria traumatizado com esse Deus? Esse é o Deus do Novo Testamento, viu? Que cegou o cara, viu? Fica aí sem enxergar. Pare um pouquinho para refletir. E Ananias, vai Ananias, Senhor, o homem está perseguindo, Senhor. Ananias, eu derramei minha graça sobre ele, vá lá. Já imaginou Ananias como é que foi, irmãos? A pessoa daqui, o homem, você iria, Clesley, por si só, hein? Assim, se Deus não tivesse mandado, e no cabo que estava prendendo e perseguindo com a cartazinha para te prender, viu? Ele estava com a cartazinha. Lembre-se disso, irmãos. Às vezes a gente esquece dos detalhes, né? Ananias foi para falar com um cara que tinha uma carta na mão. Ele está orando. Acredite, você precisa acreditar, não pode negar que a graça de Deus pode vir sobre qualquer um, não é? Essa pessoa aqui ouviu o evangelho, ouviu a pregação de Cristo em meio à multidão e creu. Eu digo assim, em meio à multidão, é porque ele não estava no núcleo, né? Os próprios discípulos dizem, né? Ele não estava naquele núcleo, mas ele creu, e sua fé foi tamanha, que ele creu, que ele orou, e expulsou demônios. Então não podemos ter, aqui, irmãos, qual é a crítica aqui? Preste bem atenção, escute, uma obstinada indisposição para aceitar os dons e o favor divino, quando é dado a outrem. Esse é o problema.
Bom, em algumas situações a gente vai ficar um pouco cético, vai, mas você não pode ser obstinado, né? Entende o que eu vou dizer? Tem hora você tem que parar e analisar, lógico, né, irmãos? Lembre-se, a gente viu anteriormente que o crente julga, né? O crente analisa, mas você não pode ter uma obstinação, dizer que não é de jeito nenhum. Jonas, mais uma vez, está lá para a gente ver que ele agiu errado, e nós não vamos querer agir como Jonas, né? Nem fazer uma pregação daquele tipo, com aquela intenção, nem depois ficar sentado esperando a destruição de alguém que Deus disse que ia manifestar. Não importa, meu irmão, não importa se no início do evangelho, se em algum momento se alguém era obstinado, Deus pode transformar. Não importa se no começo você lutava contra, você fazia tudo contra, Deus pode transformar, mudar. Nós não podemos negar que há essa possibilidade. Nós temos que orar para que isso aconteça, né? Em vez de fazer como Jonas. Essa conversão aí, ele não se converteu, não. Eles ficaram com medo, porque Deus disse que ia destruir. Ele não podia estar pensando assim? Eles ficaram com medo. Isso aí é um falso arrependimento. Tem que ter cuidado. Nós vimos antes que é também pecado desse mandamento ficar deduzindo, imaginando as intenções das pessoas, naquilo que está na cabeça ou no coração delas. Essa parte é de Deus, né? Não compete a nós. De novo, você não vai ficar analisando? É claro que vai ficar analisando, mas você não pode duvidar, nem ficar agora de forma obstinada, dizendo, a graça de Deus não recaiu sobre fulano, sobre cicrano, não pode, ou nunca vai isso acontecer, e cegar ao ponto de não enxergar essa graça começando a atuar na vida dele, na vida daquela pessoa. Ela estava antes resistindo, mas e agora? Parece, né? Quer dizer, não sei então o que. Não, Deus pode agir em qualquer um. Não agiu em você, não? Ou você está se achando melhor do que o outro? Ou você acha que em seu coração estava melhor para Deus trabalhar do que no outro? Disseram a respeito de Paulo, eu vou ler para os irmãos, em 2 Coríntios 10:10, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Quem estava fazendo isso, irmãos? Haviam irmãos, preste bem atenção, haviam irmãos que se deixavam influenciar pelos oponentes do apóstolo Paulo, atacavam seu ministério, afirmando que ele não tinha a habilidade que era tão valorizada naquela época de um apóstolo. Ele não tem, ele se diz apóstolo, mas ele não é. A presença dele, olha, preste atenção, irmãos, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes. Ele diz, as cartas, as palavras dele, até que são, né? Dá até para, vamos considerar, mas a presença dele é fraca, ele é muito fraco. A palavra dele é desprezível, ele não fala como uma pessoa assim, realmente com conhecimento, não. Está desprezando o dom, irmãos, e a graça que Deus dispensou para um apóstolo, né? Para um apóstolo. Estavam negando o dom que Deus concedeu a Paulo de pregar, instruir e edificar a igreja de Cristo. Falaram isso também, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Falaram também isso daqueles que o Espírito Santo agiu sobre eles. Disseram assim, zombando, Atos 2:13 diz assim, outros porém zombando diziam, estão embriagados. Negaram a graça de Deus, claramente manifesta na vida daquelas pessoas. Uns ficaram admirados, não foi? Como pode essas pessoas estar falando em outro idioma? Outros, veja, sobre o mesmo fenômeno, zombavam. Deus leva isso em consideração, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Deus leva isso em consideração. Não reconhecer a graça de Deus, o dom, porque Deus dá a quem quer. Você não pode negar, não. Quantos aí, irmãos, já não testemunharam? Ramon citou Paul Washer. Temos outros. Paul Washer no começo era temente a Deus. É um exemplo de uma pessoa conhecida, né? Estou falando aqui de pessoas, né? Mas ele mostra isso. Era temente a Deus. Era muito contra, desprezava, não era? E hoje? Lá atrás você ia dizer que aquele homem ia servir a Deus, na juventude dele,
Tem outro pastor conhecido, não vou ficar citando o nome, que estava com drogas, distribuindo drogas, e o Senhor agiu sobre a vida dele. Mas Deus agiu na nossa vida, irmão. Agiu na vida de um pecadorzinho aqui, que sempre ia para a igreja todo dia. Papai, mamãe sempre levava para a igreja o tempo todo, porque não se envolvia com drogas, com brigas, com não sei o quê, mas era ímpio, era rebelde. Precisou se curvar e confessar seus pecados, sua rebeldia, e a graça de Deus age. Não podemos, irmão, tem que ter muito cuidado para não negar o dom e a graça de Deus. Isso é um pecado tremendo. Tanto é que aconteceu isso, né? Pessoas dizendo que quem estava cheio do Espírito Santo estava cheio de vinho, não foi? Foi o inverso, foi? Paulo diz: não vos embriagueis, né? Mas enchei-vos do Espírito, né? Aí aqui o pessoal estava cheio do Espírito, o pessoal diz: está cheio de vinho. Isso é terrível, irmão. Deus olha para isso, viu? Porque não é uma coisa assim que dá mais ou menos para a pessoa se confundir, né? É uma coisa muito clara, viu? Então cuidado para a gente não estar negando o favor de Deus, o dom de Deus e a graça de Deus, porque Ele dá, nós vimos, Ele dá a quem Ele quer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. E Deus nos faça, irmãos, entender a sua lei, a sua palavra. Amém.